O Devocional 2024 ele está muito especial. Cada vídeo, ensinamentos que fazem a diferença em nossas vidas. Se você ainda não nos segue aqui, então passe a nos seguir e também deixe aí ativado para sempre receber os nossos conteúdos. E além disso, também no nosso canal, André Cageu Oficial. Lá você vai encontrar muito, mas muito conteúdo para a sua saúde emocional, espiritual e mental. Tá certo? Hoje nós vamos a Levítico, do capítulo 5 ao capítulo 7. Dentre os assuntos que me chamaram a atenção, não seja conivente e controle a sua língua. Respeito é bom e Deus gosta. E é pecado comer gordura e sangue? Vamos falar sobre esses assuntos. No capítulo 5, no versículo 1 de Êxodo, nós vemos Deus, ele ensinando o povo sobre o pecado de ser conivente. Muitas pessoas têm vivido com este tipo de problema e agido com toda a naturalidade. Entenda, o povo era escravo. Eles não sabiam, de certa forma, como eles deveriam conviver. Eles não sabiam cuidar da sua saúde. Eles não sabiam sobre higiene, tanto a higiene do seu próprio corpo como das suas casas. Eles viviam na escravidão. Eles não sabiam sobre ordem, sobre disciplina. Então, como um pai amoroso, um pai que ensina, Deus teve que, em cada detalhe, ensinar os filhos de Israel, igual aquele pai que fala para o filho: filho, não coloque a mão aí nessa tomada. Não pode, sabe? Você vai levar choque. E ensinamentos que são dados a um bebê, a uma criança, foi exatamente isso que aconteceu. Então Deus ele teve que ser detalhista em cada uma das questões que envolvem o relacionamento, tanto com ele, como também com o próximo. E aqui ele fala sobre essa questão de ser conivente. Ele diz assim, olha só, quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação. Imprecação é praga, maldição, falar o que não deve. Sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Olha como é algo muito profundo a questão de ser conivente com erros, de você ver aquilo que alguém fez de errado e você ficar calado, você fazer que não viu. Isso é muito, mas muito perigoso. Naquela época, como eles estavam sendo formados em um novo povo, então eles agiam muitas vezes como animais. Então Deus teve que ensinar isso para eles. Olha, não sejam coniventes com erros, com atitudes, comportamentos, palavras que sejam incorretas. Deus, ele nos ensina em cada detalhe. Isso é maravilhoso. No versículo 2, você observa Deus ele falando sobre a impureza, ser contagiosa. Por isso que, por um certo tempo, o povo, quando cometia algum tipo de impureza, o que era feito? Era tirado aquela pessoa do meio da convivência com a comunidade, com as tribos de Israel,
para que ele não contaminasse ninguém. O impuro era visto como contagioso, como o puro era visto como uma pessoa imune. Deus, em cada um desses detalhes, ele estava ensinando o seu povo sobre higiene. Olha só o que diz o versículo 2. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto da besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornar-se imundo, então será culpado. Deus estava ensinando que não era certo tocar nesses animais mortos, que eram dilacerados, muitas vezes partes dos corpos deles estavam podres. Por quê? Pense, eles estavam no meio do deserto. Não havia uma higiene adequada. Não havia, obviamente, um tratamento médico adequado. Saneamento básico, menos ainda. Então Deus ele tinha que ensinar, de certa forma, em algumas ocasiões, com proibições, com um único objetivo: prevenir que os seus filhos fossem contaminados e morressem pelo caminho. Olha como Deus ele cuida, como Deus ele trata os seus. Vamos continuar. No versículo 4, ele fala sobre pronunciar algo em oculto. Eu vou ler para você. Ele diz assim no versículo 4, olha só. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente, com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. No original, essa palavra juramento que lhe fosse oculto significava tagarelar, falar sem pensar. Olha a importância de colocarmos um guardião nos nossos lábios para refrear a nossa língua. Muitas vezes pecamos pela língua, cometemos erros pela língua. Por isso que temos que estar em espírito de oração, porque aí vigiamos com aquilo que falamos. Antes de falar, nós pensamos. Toda pessoa que pensa, peca menos. Toda pessoa que se precipita, peca mais. Então, ele estava ensinando as pessoas que elas tinham que vigiar o que elas falavam, até mesmo em oculto. No versículo 15, nós aprendemos que tudo que é ou era dedicado a Deus se torna sagrado. Qualquer coisa, absolutamente, que se dedica a Deus se torna sagrado. Por isso que Deus, ele repreendia e se tornava culpado aquele que tocava naquilo que era sagrado. Porque o que é sagrado é dedicado a Deus. Isso nos dias de hoje, envolvendo absolutamente tudo aquilo que você consagra a Deus. Quando você consagra a Deus, por exemplo, os seus bens, quando você consagra a Deus a sua família, quando você consagra a Deus o seu comportamento, tudo se torna sagrado. Então, você deve observar como que você tem tratado aquilo que você diz. Senhor, isso é teu. Senhor, aquilo é teu. Pense nisso. No capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, nós vemos Deus ensinando os filhos de Israel a respeitar pessoas. Ele fala sobre como que devem agir com respeito aos bens do próximo, com respeito a aquilo que pegou emprestado ou aquilo que de alguma forma
a pessoa se apropriou. E Deus ele faz isso exatamente para que cada um saiba como que deve tratar o seu próximo. Porque quando nós tratamos o nosso próximo como nós gostaríamos de sermos tratados, nós estamos, na verdade, expressando a Deus uma oferta. Porque como eu trato alguém, eu estou ofertando a Deus ou eu estou ofertando ao mal com o meu comportamento. No versículo 10, nós vemos ele ensinando sobre as vestes sacerdotais, que quando eles entravam no tabernáculo, eles tinham que vestir. Sabe por quê? Para mostrar para todo mundo que o tabernáculo era um mundo separado do mundo externo. Deus tratava desta forma exatamente para mostrar para todos como era o relacionamento com ele. No versículo 12 ao versículo 13, nós vemos ele falando que o fogo arderia continuamente. O fogo sempre foi um símbolo de Deus. E ele estava sempre ardendo exatamente para lembrar os israelitas que Deus estava presente ali, naquele lugar. O fogo hoje é o Espírito Santo dentro de todos nós, para lembrar que Deus está presente. Então ele arde a voz do Espírito em nossa consciência sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. No versículo 23 nós vemos falando sobre a oferta de manjares, só um detalhe importante, que a do sacerdote tinha que ser queimada por completo. Sabe por quê? Porque ele não podia se alimentar dessa oferta de manjares que o povo oferecia, ele não podia se alimentar da oferta de manjares que eles apresentavam, porque aí eles estariam se representando como Deus perante eles mesmos. Então, como eles eram um símbolo de Deus para o povo, então eles não podiam fazer isso para si mesmo, porque aí eles estariam trazendo a glória de Deus para eles. Então, a oferta de manjares dos sacerdotes tinha que ser queimada completamente. No versículo 28, nós vemos ele falando para quebrar o vaso. Só para você entender essa questão, dentro dos vasos eram colocados as carnes dos sacrifícios. Então, eles quebravam porque, como o vaso era poroso, então era uma forma de mostrar que totalmente tinha sido oferecido a Deus. Não tinha sobrado nada para si. Era oferecido, de fato, a Deus. No versículo 11 e 14 de Êxodo 7, ele fala sobre o bolo asmos, os pães asmos, né? E ele fala sobre esse ser dedicado a ele porque era sem fermentação, ou seja, sem falsidade, que a fermentação ela representa. No versículo 20, ele fala sobre o contato com os mortos e doentes, que tornavam a pessoa imunda e deixava esta pessoa isolada por um tempo, que nós falamos agora há pouco sobre não estar em contato com doenças e mortos, porque eles não tinham um saneamento básico adequado. Então Deus ele dava ensinamentos para preveni-los de estarem doentes naquela ocasião. E para terminar, do versículo 22 ao 27, ele fala sobre não comer gordura e nem sangue. Por quê? Porque não haviam hospitais no deserto. Não havia saneamento básico adequado. Deus estava cuidando da saúde do seu povo. Então, em cada detalhe, Deus estava formando um povo de fato e de verdade, e não um bando de gente como eles eram até ali. Você é especial para Deus. Nós ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais Devocional 2024. Até lá.